O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele não se baseia apenas num mercado, mas no mercado que ocupa o lugar de soberano. Quer dizer, o fundamentalismo neoliberal, ele se caracteriza, entre outras coisas, por colocar o mercado como soberano. Então há uma migração de um conceito que originariamente é político, porque soberania originariamente é um conceito político e passa a ser um conceito econômico. Quem é efetivamente soberano no mundo neoliberal é o mercado. Tanto que os estados têm que se ajustar ao modelo neoliberal e podem sofrer sanções econômicas, sobretudo, meio que para forçá-los a se adaptar a esse modelo. Então, o neoliberalismo é esse modelo de uma competição muito desenvolvida, de uma competição muito excludente, pertence à lógica interna do neoliberalismo, à exclusão, porque evidentemente que onde há acumulação, há um deslocamento da riqueza de uns para outros, que acumulam cada vez mais. Mas ele não é só um modelo econômico. Ele é também uma visão de mundo. Quer dizer, nós sabemos que o neoliberalismo começou a ser teorizado em meados do século, da década de 1940, não é? Do século passado, logo após a Segunda Guerra, com obras, entre outros, de Friedrich Hayek, não é? Um austríaco que é um dos pilares, digamos, da constituição das ideias neoliberais. O principal alvo do neoliberalismo, ele nem era propriamente o socialismo. Ele era mais o keynesianismo, era mais a social-democracia, como é até hoje, porque o alvo é justamente um Estado cada vez menos intervencionista, um Estado que promova cada vez menos políticas públicas, em que investimento, sobretudo investimento social, é considerado como gasto. Então, quem gasta mais tem menos condições de competir. Quer dizer, a lógica está sempre girando no plano, não é, da competição. Nós sabemos que o neoliberalismo, experimentalmente, ele começou no Chile, de Pinochet. O Chile foi uma espécie de teste, de grande laboratório das ideias neoliberais. Logo aí, ainda década de 70 para 80, quando tomou posse Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos e Margaret Thatcher como primeira-ministra da Grã-Bretanha, ela disse assim: queremos conquistar corações e mentes. Então você vê que não se trata apenas de um modelo econômico, mas de um modelo que chama pela adesão. É necessário que as pessoas acreditem no modelo para poder aderir a ele. E ela própria disse: eu não conheço sociedade, sociedade não existe, o que existe são indivíduos, são pessoas. Ora, isso é uma regressão muito grande, porque, por exemplo, hoje, eu vou pular algumas etapas para poder articular mais logicamente do que cronologicamente as ideias. Hoje, por exemplo, com o tal microempresário individual, não é? Com o empresário de si mesmo, que isso, na verdade, é um evidente engodo, o que se pretende? Justamente concretizar aquilo que ela disse, reduzir as coletividades aos indivíduos. Então, o trabalhador, se ele deixa de se perceber como trabalhador e, consequentemente, como um sujeito que tem o seu trabalho explorado pelo capital e passa a se perceber como empresário de si mesmo, isso é uma revolução silenciosa muito mais eficaz
do que possíveis revoluções armadas. Porque, veja bem, se o trabalhador se considera como parte de uma coletividade, ele pode se associar, ele pode fundar sindicatos, ele pode fundar movimentos organizados para, nessa perspectiva, fazer uma luta política no sentido de conquistar direitos, de manter os que já tem, inclusive de ampliá-los. Mas se o trabalhador se ver como um indivíduo isolado, em competição com outros indivíduos, porque aí a competição se desloca, não é apenas mais a competição entre as empresas, e entre as empresas e os trabalhadores, no sentido de elas os explorarem, a competição passa a ser entre os próprios trabalhadores. Cada um se vê como uma mônada, como um ser individual e adere à ideologia da competição. Então ele não vê mais naquele que está do seu lado um possível companheiro de luta, um possível companheiro para adquirir direitos coletivamente. Ele vê no seu companheiro de trabalho um adversário, um concorrente, aquele com o qual ele está em competição. Isso é absolutamente perfeito para os donos do poder, porque na medida em que você dissolve, em que você faz um apagamento de todas as dimensões coletivas do trabalho, você reduz o sujeito individualmente perante empresas que são muito mais poderosas e muito mais fortes do que quaisquer sujeitos individuais. Então ele passa a ver no outro um competidor a ser ultrapassado e não um eventual companheiro a unir forças com ele para mudar o sistema